Olá, alunos do primeiro ano. A gente começa com a nossa primeira videoaula, a descoberta da célula, um breve histórico celular, dando início ao estudo da citologia, o estudo das células. O mundo microscópico. Há menos de 400 anos, a humanidade descobriu um vasto mundo novo, o mundo microscópico. E isso só foi possível com a invenção do microscópio. Em 1590, dois fabricantes de óculos, Hans Janssen e Zacarias, construíram o primeiro microscópio, muito simples, mas que só fez observação de material não biológico. Foi no finalzinho do século XVII, Anthony van Leeuwenhoek, um holandês, construiu e fabricou dezenas de microscópios, todos eles dotados de uma única lente pequena e esférica, e assim se começou a fazer as primeiras observações de materiais biológicos, como embriões de plantas, glóbulos vermelhos do sangue e espermatozoides de animais. Influenciado por Leeuwenhoek, em 1665, Robert Hooke, um inglês, construiu um microscópio constituído de duas lentes, uma ocular, que ficava próxima dos olhos, e uma objetiva próxima do objeto. Era um microscópio muito simples, porém composto de duas lentes. Ele fez diferentes observações de materiais, mas o que mais chamou atenção a ele foi a observação de fatias de cortiça extraídas da casca de árvores. A cortiça é um tecido vegetal morto, então ele observou pequenas caixinhas microscópicas vazias. Ele chamou cada caixinha de cell, termo inglês que significa cela ou cavidade. Daí surgiu posteriormente o termo célula, diminutivo de cela. O interesse pelo mundo microscópico levou muitos outros pesquisadores a investigar a constituição microscópica de várias plantas e animais. Descobriu-se que esses seres vivos eram constituídos por estruturas microscópicas muito semelhantes àquela que o Hooke tinha observado na cortiça. Porém, havia a presença de um líquido semigelatinoso, transparente, envolvendo e aparecendo no interior do citoplasma. Observou-se também que as células vegetais apresentavam uma parede espessa, ausente nas células animais. Denominou-se então parede celular. Em 1831, o botânico escocês Robert Brown descobriu uma estrutura interna, esférica, o núcleo. Mais tarde, descobriu-se que o núcleo é responsável pela herança genética, porque contém DNA, ácido nucleico. Através da observação do comportamento das células em diferentes ambientes, concluiu-se que havia uma película finíssima delimitando todo esse espaço interno, a membrana plasmática. Em células vegetais, externamente à membrana plasmática, havia mais um envoltório, espesso e resistente, a parede celular, composta de celulose, polissacarídeo. Estudos posteriores mostraram que o citoplasma continha diversas estruturas e granulações que funcionavam como órgão das células, as organelas citoplasmáticas. Elas são responsáveis por todas as funções vitais que a célula executa, como respiração, digestão, excreção, circulação. O núcleo, por sua vez, apresentava em seu interior estruturas esféricas denominadas nucléolos, que mais tarde eram constituídas de RNA, síntese de proteína. Essa descoberta foi muito importante para o estudo da função das proteínas em nosso corpo. Aqui a gente tem a observação, a imagem de duas células, a primeira célula vegetal, apresentando dois envoltórios, o mais externo, na cor amarela, é a parede celular, mais espessa, rígida. Depois o outro envoltório é a membrana plasmática, mais fina. Internamente, todo o espaço interno é constituído e preenchido pelo citoplasma, com as organelas citoplasmáticas. Aqui nós evidenciamos o cloroplasto, o complexo golgiense, os retículos endoplasmático liso e rugoso, os ribossomos, grandes vacúolos,
e um núcleo delimitado pela membrana nuclear e internamente o nucleolo. A célula vegetal e a célula animal são células eucarióticas, células que apresentam um núcleo organizado, delimitado pela membrana nuclear. Embaixo, a célula animal, por não conter a parede celular, ela não tem aquele aspecto geométrico, arqueado. Ela tem um aspecto e uma morfologia mais variada, porque ela apresenta apenas a membrana plasmática, um citoplasma também com líquido gelatinoso, as organelas citoplasmáticas, todas aquelas que eu citei da célula vegetal, com exceção de vacúolos e cloroplasto, que são células específicas e típicas vegetais. Internamente também nós vemos um núcleo delimitado pela membrana nuclear e nucleolo. Aqui a gente tem as imagens de eletromicrografias eletrônicas que podem serem aumentadas em até 300 mil vezes, das estruturas citoplasmáticas, como a mitocôndria, o núcleo com o nucleolo e os envoltórios, a membrana plasmática evidenciando as suas duas camadas e a parede celular. O microscópio eletrônico tem uma ampliação até de 300 mil vezes. A teoria celular. Estudos intensivos sobre a estrutura da célula dos seres vivos levaram dois biólogos, o botânico Schleiden e o zoólogo Schwann, a concluírem no início do século XIX que as células são as unidades constituintes de todos os seres vivos. Existem organismos unicelulares com apenas uma única célula, como as bactérias, alguns fungos e algas, os pluricelulares, que apresentam várias células, porém que não se diferenciam em tecidos, como algumas algas e fungos, e os multicelulares, que são aqueles que apresentam várias células que se diferenciam em tecidos, como o caso de animais e plantas. A teoria celular é uma das mais importantes generalizações da biologia. Ela admite que, apesar das diferenças quanto à forma e à função, todos os seres vivos têm em comum o fato de serem constituídos por células. Aqui a gente tem algumas imagens de eletromicrografia eletrônica, como o caso da primeira, no canto superior esquerdo, das bactérias, que são organismos unicelulares procarióticos, porque eles não apresentam um núcleo delimitado por membrana. O material genético fica espalhado, solto pelo citoplasma. Exemplos de organismos pluricelulares, como é o caso dos fungos, e de organismos multicelulares, como é o caso de animais e plantas. Os fungos sendo representados aí pelo cogumelo. Premissas da teoria celular. Em que se fundamenta o estudo das células? As células são unidades morfológicas dos seres vivos. Elas são responsáveis pela anatomia, pela forma das células. São unidades fisiológicas. Elas são responsáveis pelo funcionamento dessas células de acordo com a sua forma. E essas novas células também reproduzem, multiplicam-se através da divisão celular, mitose e meiose. Em detalhe, a gente tem uma imagem também de eletromicrografia eletrônica de duas células que se multiplicam através da mitose. O vírus e a teoria celular. Estudos detalhados da estrutura do vírus a partir de 1950, com a invenção do microscópio eletrônico, mostraram que eles são acelulares. Eles não têm as partes fundamentais da célula, como membrana, citoplasma, núcleo. Eles são constituídos apenas por material genético e uma capa proteica. Porém, todos os cientistas concordam que eles são estruturas biológicas, pois precisam necessariamente de invadir outras células para realizar suas atividades vitais, como reprodução e metabolismo. Fora das células, eles permanecem inertes. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Embaixo, a imagem de alguns vírus realizadas pelo microscópio eletrônico de varredura. Célula observada no microscópio óptico.
Essa imagem ela retrata as partes fundamentais do microscópio e o seu funcionamento. O microscópio óptico é formado por 3 conjuntos de lentes, um condensador, que orienta e espalha regularmente a luz, emitida pela fonte luminosa, sobre o campo de visão do microscópio. As objetivas, que permitem a formação e ampliação da imagem do objeto, 10 vezes, 40 vezes, 50, 90 e 100 vezes. E as oculares, que ampliam a imagem real fornecida pela objetiva. Essa imagem real fornecida pela objetiva, ela é sempre multiplicada, porque as oculares, a maioria das oculares tem um aumento, tem uma ampliação de 10 vezes. Nós sempre vamos multiplicar o valor da ocular de 10 vezes, por exemplo, pelo valor da objetiva também de 10 vezes. O total, 100 vezes de ampliação. Então, essa multiplicação é feita todas as vezes conforme a objetiva escolhida para a visualização da imagem. Quais são as técnicas de observação ao microscópio óptico? A gente tem primeiro a observação vital, que é aquela observação feita em exame fresco, material fresco, vivo, como é o caso, por exemplo, das folhas dos vegetais. A gente tem a imagem dos estômatos, que são encontradas nas folhas, estruturas responsáveis pelas trocas gasosas. A fixação e coloração é quando eu quero evidenciar detalhes internos da célula. Primeiro a gente faz a fixação para preservar a estrutura com formol ou álcool e depois a coloração. É uma técnica muito utilizada para observar células do sangue. Embaixo a gente tem uma imagem de células coradas por hematoxilina e eosina, que são corantes utilizados para colorir essas células, evidenciando melhor a observação. O esmagamento é uma outra técnica utilizada em tecidos cujas células são frouxamente associadas. Utiliza-se partes moles de animais ou plantas. No exemplo aí, é uma parte mole da raiz de cebola. O material é previamente fixado e corado, colocado numa lâmina e depois esmagado pela pressão do dedo polegar. E aí a gente consegue evidenciar essas células. O esfregaço é uma outra técnica encontrada principalmente em exames de sangue, onde nós colocamos uma gota de sangue numa lâmina, usamos uma outra lâmina e fazemos o espalhamento desse sangue, fixamos e colorimos e observamos então em detalhes as 3 células sanguíneas, os glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas. O corte manual. O corte manual é utilizado para observação de células firmemente unidas entre si. Corta-se manualmente com lâminas muito afiadas, materiais rígidos de folhas, raiz e caule, ou também materiais de origem animal, o chamado corte histológico. Coloca-se esse material em um bloco de parafina e depois esse bloco de parafina é introduzido num aparelho chamado de micrótomo. Esse aparelho ele faz cortes e fatias finíssimas, em torno de 5 micrômetros de espessura. Lembrando que micrômetro é a unidade de microscopia eletrônica. Um micrômetro equivale a milésima parte do milímetro. E aí a gente tem em detalhe as imagens das células de cebola, do tecido vegetal, do tecido muscular das células da língua e os plasmócitos do sangue, todos feitos através de corte com o micrótomo. Tipos de microscópio eletrônico. Bom, nós temos 2 tipos, um microscópio eletrônico de transmissão, que é esse primeiro, onde o material biológico é atravessado por um feixe de elétrons. Algumas estruturas permitem a passagem de elétrons mais facilmente do que outras. A gente tem uma imagem eletrônica ampliada em até 300 mil vezes e a gente, a partir disso aí, consegue evidenciar os detalhes celulares. Aqui a gente tem algumas imagens desse microscópio eletrônico de transmissão. O hepatócito, que é a célula do fígado, em detalhe a membrana e o seu interior, o citoplasma, os cílios, pelos e o cloroplasto, que é uma organela encontrada nas células vegetais responsáveis pela fotossíntese. Microscópio eletrônico de varredura.
Esse microscópio é um instrumento que projeta um feixe de elétrons extremamente condensado sobre o material biológico, e esse feixe de elétrons move-se dentro de um projetor para frente ou para trás, varrendo a superfície do objeto. Durante a varredura, a superfície do material emite elétrons que são captados por um sensor, permitindo então o detalhe tridimensional da imagem, avançando-se aí ainda mais no estudo da citologia. E para finalizar, a gente tem algumas imagens de eletromicrografia eletrônica de varredura. A primeira delas, no canto superior esquerdo, os omatídeos, que é o conjunto de olhos de um inseto, pelos do couro cabeludo, algas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, antenas e patas de insetos. Uma maravilha essas imagens, mostrando o detalhamento da microscopia eletrônica avançada. Até a próxima, bons estudos!